Olá, você que nos assiste. Este é o programa Reencontro do Instituto Nilson Fanini pela TV Brasil, Web TV e pelo nosso canal do YouTube, Instituto Nilson Fanini. Hoje teremos mensagem, teremos notícias, entrevista. Você vai gostar. Fique conosco, voltamos já já. Hoje no programa Reencontro recebemos o pastor Gilton de Medeiros Vieira, que é editor do jornal Novas e diretor do Centro de Juventude Cristã Vida Radiante. O CJC, como ele surgiu, a sua história, a sua evolução, já é um ministério de longa data, né? Este ano nós comemoramos 28 anos da existência do Centro de Juventude Uma Cristã, longa história e bonita, não é isso? popularmente como CJC, né? Sim. Ao longo desses 28 anos, nós temos servido as pessoas através de cursos, de treinamento, temos procurado criar oportunidades para que as pessoas exerçam sua cidadania, construam sua dignidade, autoestima. Para isso, a gente faz anualmente um encontro da terceira idade, o Congresso Vida Radiante, Sim. que é uma oportunidade para que idosos e até idosos de idades mais avançadas, 90, 95 anos, participem e vejam que são pessoas ainda capazes de fazer muita coisa. Então a gente tem trabalhado ao longo desses anos servindo as pessoas, construindo cidadania, construindo dignidade humana, contribuindo para que as pessoas vivam no seu pleno potencial. E esse é um ministério muito bonito porque ele não envolve apenas uma denominação, mas ele recebe e atua em várias denominações e em vários outros segmentos religiosos. Isso não está nem restrito só ao público religioso. Evidentemente, o Ministério do Centro de Juventude Cristã nasceu numa igreja, nasceu na Igreja Batista, onde eu sou pastor, naturalmente, mas com a visão de servir as pessoas, sejam elas religiosas ou não, alcançando as pessoas na sua vida pessoal, dentro das suas dimensões humanas. Então a gente tem no Congresso, por exemplo, Vida Radiante, que é esse encontro da terceira idade, pessoas dos mais diferentes grupos religiosos e até não religiosos que vão, porque é um ambiente alegre, um ambiente feliz, um ambiente saudável e onde elas podem conviver sem dificuldades umas com as outras. O jornal Novas, né, há muito tempo, é um marco, né, na imprensa evangélica, chega assim às igrejas nos mais variados lugares do nosso país. Qual a contribuição, né, que o jornal Novas tem dado e que o irmão tem recebido como retorno? O irmão tem visto a resposta do alcance do jornal Novas? Então, o Jornal Novas, ele nasceu com a ideia, o propósito de ser o veículo para divulgar a existência desse Centro de Juventude e Cultura Cristã, o Centro de Juventude Cristã. Então, ele nasceu com uma finalidade. Só que ao longo dos anos, e também são 28 anos que ele nasceu junto com o Centro de Juventude Cristã, ele foi ganhando uma dimensão que extrapolou essa finalidade original. Então, hoje o jornal é um veículo que discute cidadania, discute participação política das pessoas, traz contribuições sobre as diferentes compreensões da sociedade. Então, é um veículo onde nós colocamos uma leitura que é feita da sociedade a partir de uma perspectiva cristã, mas contribuindo para que haja diálogo, contribuindo para que as pessoas possam ter opinião, formar opinião. E hoje a gente tem 321 edições publicadas, são 10 mil jornais a cada mês, que estão sendo aí colocados sempre à disposição dos leitores, das igrejas, das entidades, dos seminários, dos institutos. É um veículo que está a serviço da comunidade. Conheço o pastor Gilton há mais de 30 anos, ele como jovem pastor, já líder, eu como seminarista, ainda trabalhando na JBC, na Juventude Batista Carioca. E desde então, uma marca, uma característica que sempre percebi no irmão é a paixão do irmão na formação de novos líderes. O que isso importa para o irmão? O que significa para o irmão ter trabalhado, contribuído para a formação de tantos líderes? E como isso, como a formação de liderança é importante para o futuro? Então, quando nós pensamos em formação de liderança, quando pensamos em líderes, nós estamos pensando de forma estratégica. Você pode, por exemplo, atender uma pessoa na sua necessidade, apoiar uma pessoa na sua necessidade. Mas se você capacita um líder para fazer isso, você está multiplicando
a sua ação. Se eu alcanço um líder e esse líder tem liderados, eu estou alcançando o líder e seus liderados. Então, a visão de trabalhar com líderes é uma visão estratégica. Ao longo da existência do Centro de Juventude Cristã, nós procuramos desenvolver estratégias para trabalhar com líderes, capacitando-os, preparando-os para os mais diferentes desafios. Só para dar um exemplo, nós temos uma área do nosso ministério que trabalha com capacitação de voluntários que atuam na prevenção à dependência química. Então, por exemplo, você pode ter hoje uma instituição que trabalha com dependente. Essa instituição talvez atinja 10, 20, 50, 100 dependentes. Mas se eu trabalho com líderes que atuam com dependentes, se eu trabalho com 30 líderes, se cada líder desse atinge 10 pessoas, eu tenho 300 pessoas alcançadas. Então, é uma visão estratégica. Eu creio que você, trabalhando com líderes, você está trabalhando com o potencial de multiplicar o que você está fazendo. Então, procuramos, ao longo desse tempo, investir em cursos, investir em treinamentos, em seminários, em encontros de capacitação, onde líderes são despertados, mobilizados e preparados para fazer trabalhos nas mais diferentes áreas. Então, a gente trabalha com pessoas, como já disse, que atuam na área da dependência química, mas também trabalhamos com pessoas que trabalham com crianças, com adolescentes, com jovens. Então, o entendimento é esse. Investir no líder é investir na multiplicação. E a gente tem procurado fazer esse trabalho e, graças a Deus, a gente tem alcançado milhares de pessoas ao longo da existência do nosso ministério, do nosso trabalho. Estamos num ano muito importante, decisivo, é um ano eleitoral. Como editor de um jornal evangélico, que tem uma grande circulação, qual o papel, qual a postura da imprensa evangélica num momento como este, em que o país se prepara para uma eleição de grande proporção? Qual o papel? Então, eu creio, pastor Roberto, que o jornalista, e eu sou jornalista, né? Quem lida com a imprensa, ele tem que estar ciente, especialmente a imprensa segmentada, que é a imprensa evangélica, ele tem que estar ciente de que o papel da imprensa é em duas direções. Uma, para trabalhar a ideia de que nós não podemos ter uma leitura fundamentalista da sociedade. O que eu quero dizer com isso, usando esse palavrão fundamentalista, né? Nós não podemos alimentar ideias sectárias, ideias do tipo só o grupo A ou só o grupo B tem a compreensão exata do que é o melhor para a sociedade. A imprensa tem que contribuir para que haja diversidade de opiniões, para que as opiniões diferentes, para que as opiniões contrárias dialoguem, conversem e possam, através do diálogo e da conversa, construir uma compreensão solidária da vida, da sociedade. Isso é um papel. O outro papel é da informação. De um lado a gente trabalha a formação, né? E outro da informação. Então, como veículo, é claro que hoje o jornal, mesmo o jornal diário, perdeu aquele caráter de ser o primeiro a dar notícia. O jornal não faz mais isso. Nem o jornal diário faz mais isso. Dar a notícia de primeira mão. Isso a internet, em segundos, coloca todo mundo a par do que está acontecendo. Mas a reflexão sobre o que está acontecendo é papel da imprensa. Então, a informação com reflexão é o papel da imprensa de modo geral e da imprensa evangélica de modo específico, trazendo a perspectiva cristã da compreensão dos fatos. Então, se a sociedade, por exemplo, está discutindo se vai mudar para a direção A ou para a direção B, o jornal tem que dizer, olha, indo para a direção A, existem essas e essas possibilidades. Indo para a direção B, existem essas e essas possibilidades. E aí deve ajudar o leitor a fazer a sua compreensão da vida, dos fatos, e a partir dessa compreensão ele pode livremente, de acordo com sua consciência, de acordo com sua experiência, decidir, como você disse, no ano eleitoral, em quem votar, como votar, ou até não votar, se for o entendimento, como é de uma parcela significativa hoje da sociedade que está sinalizando que não pretende.
Isso pode ser discutido? Pode ser discutido, mas é uma decisão de muitas pessoas e, como toda decisão, tem que ser respeitada. Então percebemos uma importância muito grande, né, da imprensa, uma responsabilidade também muito grande da imprensa evangélica neste momento. Né? E um perigo, porque se a imprensa não entende que o papel dela é contribuir, ela pode se tornar veículo apenas de propaganda. Sim, sim. E aí, quando um jornal se torna veículo de propaganda, ele deixa de ser jornal. Ele vira panfleto. E quando ele é panfleto, aí não tem valor jornalístico, né? Não tem valor como veículo de imprensa. Ok. Estamos chegando ao final de nossa entrevista com o pastor Gilton de Medeiros Vieira. Prazer recebê-lo aqui. Suas últimas palavras, né, nesse nosso encontro de hoje. Então, primeiro agradecer por poder estar de volta à casa, né? E a segunda coisa é dizer para você que acompanha o Reencontro que nós estamos já preparando um próximo Vida Radiante. Falamos do Congresso, né? Em abril de 2019 estaremos em Cabo Frio com 400 participantes, que é a média, né? 400 idosos que estarão lá reinventando as suas vidas, aprendendo coisas novas, vivendo em plenitude a sua terceira idade. É um convite para você, participe do Vida Radiante, esteja conosco, vai ser uma alegria recebê-los. Pastor Gilton, muito obrigado. E fique conosco, voltamos já já. Eu sou Yane, aluna da escola O Sonho Dourado. Eu quero pessoa feliz. Uma nuvem de glória, uma coluna de fogo, posso ver neste lugar a face de Deus. Oh, aleluia. Línguas como de fogo, é o som que vem do céu. Posso ouvir o derramar do Espírito de Deus. Quando o vento sopra hoje aqui, a glória vai descer. Vamos conhecer um pouco mais do Instituto Nilson Fanini com a Luísa Costa. É com você, Luísa. Olá, pessoal, a graça e a paz. Eu sou Luísa Costa, do Instituto Nilson Fanini, e tenho um prazer enorme de estar com você em mais um programa Reencontro. Eu estou aqui mais uma vez para relembrar a nossa visão e a nossa missão. A nossa visão nasceu no coração do pastor Nilson Fanini, que é apresentar o amor de Deus aos povos e às nações. E a nossa missão vem crescendo a cada dia, junto com a proposta do nosso Instituto. A nossa missão é estar e abençoar, enviar e manter, realizar e difundir. Nós estamos muito felizes com a quantidade de contato que nós estamos recebendo, através do WhatsApp, através do e-mail, as curtidas no nosso Facebook e as visualizações e os likes que nós estamos recebendo no nosso YouTube. Contamos com você para esse crescimento. Para que tudo aconteça, é importante a sua participação. E nesse momento eu aproveito para convidar para que você envie aquela foto, aquele material que você tem na sua casa ou que o seu amigo tem. A nossa Casa Cultural está crescendo. Nós estamos terminando de catalogar todos os objetos e a sua participação é imprescindível. E agora eu convido você para participar de mais uma realização. Nós estamos enviando mensagens de paz, nós estamos aumentando o número de acervos de mensagens que nós transmitiremos para vocês. Essas mensagens, todos poderão participar. Que tipo de mensagem é? Qual é a mensagem de paz que você gostaria de passar para o seu país? O que você deseja, o que tem no seu coração que você gostaria que todos assistissem, que todos ouvissem? Faça a sua mensagem, faça o seu vídeo. A duração dele tem que ter 20 segundos. É importante que você respeite a distância de 1 metro.
Que o ambiente seja claro e, de preferência, em um ambiente durante o dia. Você pode gravar na sua casa, na sua igreja, com os seus amigos. O seu celular, o seu aparelho deve estar em horizontal. Pode ser em modo selfie ou até mesmo você pode pedir um seu amigo para gravar. O importante é o que você tem para dizer, a paz que você quer transmitir para o seu país. E é isso que nós queremos ouvir, é isso que nós queremos passar aqui no nosso programa. Grave o seu vídeo, mande para a gente, nós queremos passar isso para o mundo inteiro. Queridos, tenham uma semana abençoada, continuem nos assistindo. Ore pelo nosso programa, ore pelo Instituto Nilson Fanini. Que Deus abençoe a sua semana. O pastorado em Niterói, na primeira de Niterói, durou 41 anos. E quando nós nos aposentamos, que ele já estava cansado, estava querendo mudar de atividade, nós então nos aposentamos, saímos da igreja e aos domingos que foi aquele vazio, né? Pode imaginar um pastor, mandar parar um pastor, logo o pastor Fanini, que não parava de jeito nenhum, não tinha hora para ele, etc. Mas ele então, nós decidimos aos domingos visitar todas as igrejas que ele tinha organizado durante o seu pastorado, igrejas filhas, nós chamamos isso. A Ilha da Conceição é logo próxima às redondezas de Niterói, bem pertinho. E nós chegamos lá, quando entramos na igreja, o pastor da igreja estava pregando. E nós não sabíamos. Quando nós entramos, ele deu assim no púlpito, estava pregando, deu uma parada. Aí nós sentamos e tal. E depois ele soube que era Fanini. Ele era presidente da junta, uma pessoa de destaque na denominação batista. Não sei se ele era presidente, alguma coisa assim, destaque. E eu sei que nós tivemos uma recepção tão amiga, tão amistosa, tão reverente, tão calorosa, que nós nos sentimos como se fosse em casa. E nós encontramos vários irmãos ali também da primeira igreja, outros que estavam visitando. E o pastor Oséias falou, não, pastor, o senhor é o seguinte, pastor precisa de ovelhas e ovelhas precisam do pastor. Então, suas ovelhas que estão aqui precisam do pastor. Vamos fazer o seguinte, eu lhe dou um dia na semana para o senhor organizar um culto de oração só para o Senhor, para esse povo. E assim foi. Olá, hoje eu quero compartilhar com você o texto de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Uma história bonita de como Jesus chega a uma vida e a transforma. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Querido, quando olhamos esse texto, nós vemos aqui um momento muito especial. O encontro de Jesus com um homem cego, com um homem que tinha, portanto, uma limitação física e que por causa dessa limitação física, ele tinha de mendigar. Não podia ter emprego, não podia viver a vida social, econômica, religiosa dos seus dias.
A religião, em seus dias, impedia, porque entendia que a doença era um castigo de Deus. Mas não era esse o entendimento do Senhor Jesus. Jesus, passando por Jericó, deixando aquela cidade rumo à cruz, ouve então os gritos pedindo socorro da parte deste homem que estava no caminho a mendigar. A Bíblia diz que Bartimeu, ao ouvir no meio da multidão que era Jesus quem estava passando, ele rapidamente entende que ali estava presente a esperança de sua vida, a esperança para o seu coração. E a Bíblia diz que ele começou a clamar em grande voz, em alta voz, tentando romper todo o movimento da multidão. Interessante. Diante de uma situação como essa, imediatamente poderíamos imaginar que as pessoas ao seu redor tivessem o interesse em conduzir Bartimeu até a presença do Senhor Jesus. Mas o texto não diz isso, o texto diz exatamente o contrário. Quando aquele homem busca o auxílio em Jesus, quando ele levanta a sua voz pedindo ao Senhor misericórdia, as pessoas que estavam ali ao seu redor não ajudaram. Ao contrário, disseram para ele: fique quieto, você está incomodando, você está causando um transtorno, você está incomodando o Senhor Jesus. Querido, quantas vezes alguém já disse para você que deveria ficar na condição em que você se encontra? Quantas pessoas já disseram para você que a sua causa, a sua necessidade, a sua vida não tem mais solução? Quantos já disseram para você: não adianta falar com Deus, não adianta apresentar a sua vida, não adianta, não há mais solução, não há mais resposta? Assim fizeram com Bartimeu. Mas o texto nos fala também que diante desta palavra da multidão ao seu redor, dizendo para que ele se calasse, Bartimeu, ao contrário, levantou a sua voz ainda mais alto. Ele confiou na graça e na misericórdia do Senhor. E clamando com ainda maior intensidade, ele então pede misericórdia e clemência do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus para a sua trajetória. E assim o Senhor sempre faz diante das nossas orações, dos nossos pedidos, do nosso clamor. O Senhor Jesus parou e disse: tragam este homem até a minha presença. Querida, a Bíblia é muito clara quando afirma que o Senhor sempre ouve a nossa oração, sempre está pronto a ouvir o nosso clamor. Ele fez assim com Bartimeu e ele deseja fazer assim também com a sua vida. E a palavra do Senhor é muito clara quando diz que Jesus, recebendo aquele homem na sua frente, ele apenas perguntou: o que você quer que eu faça por você? Parecia uma pergunta sem muito propósito, mas o que o Senhor desejava era que ele, de uma forma muito especial, dissesse o seu pedido para o Senhor Jesus. E ele diz: eu quero ver. E quando ele diz eu quero ver, a palavra do Senhor diz que Jesus assim afirmou: vai, a tua fé te salvou. E aquele homem voltou a ver, ele pôde enxergar. Querido, não importa a luta pela qual você está passando, não importa a dificuldade, as pressões das pessoas ou das circunstâncias ao seu redor. Então somente confie, clame ao Senhor. Ele tem a resposta para o seu coração. Que Deus o abençoe. É a nossa oração, o nosso desejo. Amém. Chegamos ao final do programa Reencontro, programa do Instituto Nilson Fanini. Assista a reprise do nosso programa pelo nosso canal do YouTube, Instituto Nilson Fanini. Inscreva-se, compartilhe, assista, partilhe essa bênção para outras pessoas também. Que Deus o abençoe. A mensagem de paz que nós da Igreja Batista de Boa Esperança queremos deixar para o Brasil é que o Senhor Jesus entre em cada lar e que transforme todo fracasso em sucesso. Jesus! Ele me escolheu primeiro. Ele te escolheu, aleluia. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que já
desisti, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Sem ter condição de te escolher.